Vamos passar um pouquinho aqui pela história do Lean, da onde que isso veio, da onde que isso surgiu. Bom, muita gente sabe que o Lean, ele na verdade surgiu aí dentro do sistema Toyota de produção, o famoso Toyota Way. Ele nem sempre foi chamado de Lean, o termo Lean mesmo foi feito só em 1990, o termo Lean é americano, só que o Toyota Way não é americano, ele é um sistema aí que nasceu no Japão. Ele nasceu dentro de uma situação um pouco específica, um pouco crítica, que foi pós a Segunda Guerra Mundial. Então tinha toda aquela necessidade do Japão ali de ter uma produção enxuta, que é a filosofia do Lean, né? Que é fazer mais com menos. Então, dentro de um cenário de crise, de um cenário de pós-guerra, a gente teve aí lá dentro da Toyota, o sobrinho do fundador da Toyota, o Eiji, trouxe aí o sistema Toyota Way, que trabalha com. Ele foi até o chão de fábrica, etc. Ele conheceu pela Ford, fez uma tour na Ford. Então ele trouxe aí esse sistema de produção enxuto, ele trouxe também isso para o mercado japonês, para o contexto japonês que tinha ali na época, onde a cultura era diferente, onde você estava passando por um momento diferente. E só para poder ressaltar aqui para vocês, a gente trouxe o famoso Toyota Way, o livro To Lean Leadership, que você encontra aí em qualquer lugar, que traz muito sobre o sistema Toyota de produção. Só uma coisa, Duda. Pode falar. Esse momento diferente que os japoneses estavam passando era só o fato de ter passado a Segunda Grande Guerra Mundial. O Exato. país está completamente destruído ali, fazia poucos anos, cerca de 5 anos, 4 anos, que a guerra tinha se encerrado. Vocês sabem, teve bomba atômica, teve tudo que podia para destruir aquele país. E eles tinham ali a missão de lançar mão de estratégias para transformar o ambiente deles, a cultura deles, em um ambiente produtivo e coisa e tal. E eles utilizaram o Lean e isso nasceu dessa forma e acabou fazendo muito sucesso, né? Foi a necessidade de trabalhar de forma enxuta, né? Porque Exatamente. eles não tinham muito Fazer o mais que com menos. gastar. Eles precisavam, eles necessitavam fazer mais com menos. Então, o berço do Lean é o TPS, que é esse sistema Toyota de produção, que nasceu nesse pós-guerra. Foi dali que começou a sair um pouco do Lean. O Lean foi realmente, o termo Lean aí foi concebido no MIT em 1990, um americano que foi até lá, conheceu isso e trouxe para os Estados Unidos, e aí que veio essa concepção do Lean alguns anos, 40 anos depois aí do Age ter feito o TPS, né, ter trazido um pouco do TPS. E falando um pouco dos princípios do Lean, o Lean ele possui 5 princípios: valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição. Interessante do Lean é que todos esses valores, eles são perseguidos por práticas. Então, a gente tem algumas práticas dentro do Lean que vão fazer com que a gente consiga tangibilizar esses valores, tangibilizar esses princípios. Então, tanto o fluxo de valor, como a busca pela perfeição, o fluxo contínuo, a gente tem realmente práticas para que isso aconteça no dia a dia. E se for trazer aí os pilares do Lean, né, da onde que veio esses princípios, da onde que sai isso, a gente tem 2 pilares muito fortes, que é a satisfação do cliente, que é da onde a gente tira principalmente o valor. Então, o Lean ele traz uma filosofia de agregar valor ao cliente. Então, a gente está sempre realmente pensando no cliente, na satisfação do cliente. E assim, como quem já conhece Ágil sabe que a agilidade ela vem muito disso. Todos os princípios e métodos sempre vai estar pensando realmente em agregar valor para o cliente. Então, dentro do pilar de satisfação do cliente, a gente tem essa entrega de valor, né? A gente tem o just in time, então você não vai criar estoques muito longos, e isso tem muito a ver com a produção enxuta, com não gastar muito para poder fazer entregas, então você começa a trazer estoques que realmente façam sentido ali para a realidade. Junto com a eliminação de perdas, né? A gente está falando de trabalho enxuto, o famoso fluxo contínuo, criar qualidade na fonte e a padronização do trabalho também nasceu dentro desse processo. E quando a gente fala de respeito pelas pessoas, que é uma filosofia muito forte do Lean, né? Quando a gente está falando de trabalho, quando a gente está falando de ambiente de produção, por mais que nessa época ainda tenha um sistema de manufatura muito forte, um sistema de fábrica muito forte, a gente já começa a ter esse olhar diferente para as pessoas. Então, a gente vai trazer a segurança, ambiente de trabalho desafiador, né? Então, desafiar e engajar todos, que é um dos fundamentos também.
celebrar conquistas, crescimento e aprendizado. Então, a gente está sempre nesse processo de melhoria contínua e foco na comunicação também. Então, o Lean, ele traz muito isso, esse quesito de respeito pelas pessoas, de pensar no outro, de satisfação, de pensar que você está trabalhando com seres humanos, né? O Lean também traz isso de uma forma muito forte. Dentro dos fundamentos do Lean, a gente tem a famosa entrega de valor, que é sempre do ponto de vista do cliente. Então, você vê que os fundamentos eles estão bem ligados aí aos princípios, aos conceitos básicos. Então, sempre pensando no cliente, o que vai fazer sentido para o cliente. Eliminar os desperdícios, já que a gente já falamos disso, né? A gente está falando aí de um trabalho enxuto, a gente está falando de fazer mais com menos. E a melhoria contínua, que é o Kaizen, que vai estar aqui embaixo também, dentro das práticas do Lean. Mas só um pouquinho, Duda. O Lean nasceu como a gente falou no começo, num ambiente industrial. Então, vocês imaginam que uma fábrica de automóveis, ou até no supermercado, que é um exemplo bastante utilizado, né? Mas todos esses tipos de negócio, eles usam uma coisa que é o estoque, né? E o estoque, quando você armazena muitas coisas, isso acaba gerando um custo alto, né? Então, especialmente numa produção fabril, numa linha de produção, imagina que você vai produzir alguns carros da Toyota, lá o Corolla, que talvez seja o mais famoso. E você tem que ter uma peça para cada parte ali do carro, né? O câmbio, talvez você tenha que ter os freios, sistemas de freio e coisa e tal. Quanto mais estoque você tem, mais custo você tem ali investido, parado, acaba aumentando o seu custo de produção. Então, o Lean, ele olha o processo de ponta a ponta, ele vê tudo que pode melhorar. Então, ele visa, como a Duda explicou, entregar o valor lá no final da produção, eliminar desperdícios ao longo de toda a linha de produção, porque pode ter ali processos que não são assim tão eficientes, né? E isso custa dinheiro. E a melhoria contínua é o aprendizado. Os japoneses implementaram isso no Lean e é super legal. Então, a cada jornada ali do processo tem um aprendizado, tem formas de evitar erros, tem ferramentas que a gente vai olhar já, que eles utilizam para viabilizar essa entrega de valor, a eliminação de desperdício e a melhoria contínua. Sim, e um outro ponto também no quesito de estoque, além do fato de você ter esse gasto, né, com a manutenção, criar manutenção de estoque, você está guardando peças, você vai ter diversos gastos. Tem o ponto também que tem muitas coisas que são perecíveis, né? Então, tem muitas coisas que você pode acabar perdendo com o tempo e que não vão ser utilizadas. E assim, como o Lean ele traz muito essa melhoria também, tem coisas que podem parar de fazer sentido do ponto de vista do valor do cliente, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do mercado. Então, também tem esse ponto do estoque, né? De não ter perda, de não ter nenhuma perda, porque você tem coisas paradas ali que você não sabe necessariamente se vai ser utilizado e em que momento que vai ser utilizado.